Olá, então, tem um pastor que é bastante cultuado pelos religiosos, os evangélicos, chama-se Granconato, Marcos Granconato. Ele deu o que falar nas redes sociais por conta de uma fala sua em uma postagem a qual ele usa de forma, lamentavelmente ele usa de forma descontextualizada um texto de Tessalonicenses, em Paulo fala aos Tessalonicenses, e ele usa fora do contexto, mas isso é deliberado, tá? Não pense que foi aleatório ou que não, foi deliberado. O texto dele em letras maiúsculas, ou seja, escrevendo como se estivesse gritando, ele coloca o seguinte, isso foi no dia 1º de maio, tá? A maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome, pois Paulo diz aos Tessalonicenses, se alguém não trabalha, que também não coma. De fato, o texto existe, mas ele, como eu disse, aqui está fora do contexto, totalmente descontextualizado. Lamentavelmente, isso é uma prática que é muito utilizada pelos religiosos, principalmente os evangélicos. Eu sempre digo, eu prefiro os crentes, aquelas pessoas dos anos 90 para trás eram crentes, dos anos 90 para frente são evangélicos, e aí a coisa desandou tremendamente. Então, essa foi a fala dele. De fato, Paulo diz isso. Aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses é o capítulo 3, mas eu vou ler aqui a partir do verso 10 e depois a gente vê se é necessário ler mais em cima, mas eu acho que dá para entender bem. Paulo diz o seguinte na carta, né? Porque quando ainda estávamos convosco, quando estávamos com vocês, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Ou seja, essas pessoas que tinham onde habitar, essas pessoas que tinham que comer todo dia, estavam se escorando nos outros. Estavam deixando de fazer a sua parte no serviço, estavam escorados nos outros. Não eram que essas pessoas eram desabrigadas, mendigos e coisa parecida, e essas pessoas não estavam, de alguma forma, não estavam trabalhando porque não queriam. Ou seja, o trabalho estava abundante e essas pessoas não queriam. Não, essas pessoas tinham uma conexão, inclusive, com Paulo e outras personalidades da época, né? Ou seja, apóstolos e discípulos da época, mas mesmo assim essas pessoas estavam lá se escorando nos outros. É quando você está trabalhando numa empresa, por exemplo, e que você está fazendo o seu serviço, e o seu serviço é coletivo, o seu serviço depende do outro, da ajuda do outro, e aquela outra pessoa não faz a parte dela e você faz a sua, a dele e um pouco mais. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Se quem quiser ler o verso todo, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Então lá você vai compreender que em nenhum momento está falando de mendigo, mas existem outras passagens que falam de pessoas que estão em situação difícil, como os órfãos, as viúvas, os necessitados, que são os mendigos, né? Os necessitados são as pessoas com dificuldades de diversas formas, e estrangeiros. E eu vou ler aqui, está em Deuteronômio. Essa é só uma das passagens que falam sobre isso. Mas Deuteronômio 26:12, eu vou começar aqui no 26:12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no 3º ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Então, assim, as pessoas necessitadas, as pessoas com dificuldades, elas deveriam ser agraciadas com o dízimo.
lembrando que o dízimo é para judeu. Os cristãos utilizam o dízimo, tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento, é bem explícito com relação ao dízimo. O dízimo era para os judeus daquela época, e a partir do momento em que o templo foi destruído, o dízimo foi abolido. Mas os cristãos utilizam a questão do dízimo, continuam cobrando a questão do dízimo, né, como uma obrigação mesmo, como se fossem judeus. Mas mesmo para os judeus, que a Bíblia foi escrita para judeus e não para cristãos, mesmo no Novo Testamento eram pessoas judias, elas não eram cristãos, o cristianismo não existia ainda, não estava formatado. Ele foi um processo muito posterior, mas muito mesmo posterior àquele período. Então eram judeus falando com judeus e para judeus. E o que aconteceu foi que com a inexistência, a derrubada do templo, acabou-se a obrigatoriedade do dízimo, e está escrito na Bíblia, nas Escrituras, né? Então, mas o dízimo ainda continua sendo cobrado. E digamos que o dízimo ainda seja adotado, que é adotado pelas igrejas cristãs. Então, o dízimo servia exatamente para isso. Serve exatamente para isso. Não para que pastores possam viajar de primeira classe, dormir em hotéis com lençóis de seda ou de qualquer outro material bem mais aconchegante, para que possam tomar uísques quando estão fora dos olhares das pessoas, que se hospedem em hotéis 5 estrelas, que comprem carros de luxo, que morem em mansões, que comprem fazendas e outras coisas, que montem empresas gigantes com o dinheiro do povo. O dízimo não era para o benefício de pastores ou quem quer que seja, ou dos antigos, que eram os sacerdotes judeus, e os rabis, e não eram para ele, nem para os rabinos daquela época, e nem para os rabinos dessa época, nem para os pastores dessa época. Então, o dízimo servia e serve exatamente para isso, como Deuteronômio diz aqui: quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no 3º ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita. O levita são as pessoas, a tribo de Levi, aquelas pessoas que ficavam cuidando exclusivamente do templo, né? Cuidavam exclusivamente do templo, né? E aos estrangeiros, aos órfãos e à viúva, para que possam, em outros textos, para que possam comer até saciar-se na cidade de vocês. E outros textos também falam do necessitado, né? Viúva, órfão, então estão todos incluídos nas pessoas que se beneficiariam do dízimo. Então o dízimo serve exclusivamente para isso. E aí você ouve de um líder religioso, infelizmente, lamentavelmente, essas pessoas estão cada dia mais perdidas, enredadas com as questões da religião, estão abraçadas, com a questão da política, estão abraçadas a políticos, e a coisa tem desandado. Então, ou seja, qualquer coisa que se assemelha a ajudar as pessoas é visto por essas pessoas que deveriam ajudar as pessoas como uma coisa, uma aberração ou coisa parecida. E lembrando que o próprio Cristo diz totalmente ao contrário. Se você quiser saber mais questões sobre o dízimo, você pode ler Mateus 23, que você vai ter ali Jesus xingando essas pessoas. As pessoas acham que Jesus não xingava, mas os palavrões que Jesus chamava era hipócrita, raça de víbora, e dentre outros nomes que seriam xingamentos, a quais Jesus destinava aos sacerdotes. Jesus não tinha muito apreço por essas pessoas, e nem por políticos. Ele não se misturava nem com políticos e nem com esses sacerdotes, que eram pessoas que deveriam cuidar do povo e não estavam cuidando, estavam preocupados com si mesmos. Igual quando você vê Malaquias, o livro de Malaquias, ele começa falando com as pessoas, depois ele parte
os sacerdotes, fala com o povo de um modo geral. Depois ele parte para os sacerdotes. E aí Malaquias 3:10 não é para mim, nem para você, nem para qualquer outra pessoa. Para os sacerdotes, lá no segundo capítulo de Malaquias, já começa dizendo: e essa, ó sacerdotes, é para vocês. E ali ele começa a dizer. E aí fala Deus falando: olha, vocês estão me roubando e ainda me perguntam em que vocês estão me roubando. Pois eu digo em que vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E aí eles leem nos templos como se fosse para nós, como se nós, os membros, né, a membresia, se essas pessoas estivessem roubando a Deus. Mas quem estava roubando era os sacerdotes. E aí, se você quiser saber disso, você tem que ler o livro de Malaquias. E não ler versículos, você lê o livro inteiro. O livro, a Bíblia foi escrita em prosa, mas acharam por bem fazê-la em verso. E por conta de fazê-la em verso, muitas pessoas se utilizam dos versos ou descontextualizam. Muitas das vezes, quando você lê um verso separado do texto anterior, que às vezes, muitas das vezes está dividido em ponto e vírgula, ou até mesmo com vírgula, você acaba descontextualizando e usando esse artifício que muitas pessoas acabam fazendo mau uso das Escrituras. Mas é isso. Valeu, muito obrigado.